Ao vivo agora. A China critica baixas civis e é chamada a fazer mediação entre Rússia e Ucrânia. Paola Cuenca, um chanceler ucraniano, chegou a fazer esse pedido ao governo chinês? Sim, o pedido foi feito nesta terça-feira. Uma conversa telefônica foi realizada entre os ministros de Relações Exteriores da China e também da Ucrânia. Nessa conversa, Dmitry Kuleba, que é ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, solicitou o apoio da China para que, por conta das relações que tem com a Rússia, possa fazer então uma mediação para que a Rússia cesse fogo, ou seja, pare de atacar a Ucrânia nessa sucessão de ataques que já vem acontecendo desde a semana passada, do dia 24 de fevereiro. Essa foi a primeira conversa feita entre os chanceleres dos dois países desde o início da guerra feita entre Rússia e também a Ucrânia. O que a gente percebe também é uma mudança de tom a respeito da China no posicionamento dessa guerra. Isso porque no início desse conflito a China não se referia à situação como uma guerra, mas sim como uma crise entre os dois países e chegou a culpar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, por toda a situação entre os dois países. Mas agora, então, a China se diz preocupada com essas baixas civis pela escalada que essa guerra está tomando de acontecimentos que são trágicos a toda a população. E nessa conversa, então, por meio de notas que foram divulgadas pelos dois países depois, é possível ver a posição da China. Ela diz que, em vista da crise atual, a China pede à Ucrânia e à Rússia que encontrem uma solução para a questão por meio de negociações que possam conduzir a um acordo político. E ainda diz que a Ucrânia está disposta a reforçar a comunicação com a China e espera que a China tenha um papel na obtenção de um cessar-fogo, que foi escrito pelo próprio governo chinês, então, se colocando como um possível mediador entre Rússia e Ucrânia diante de todo esse conflito armado. Bom, é a expectativa, então, para um posicionamento chinês mais definitivo, mais claro com relação à guerra na Ucrânia. E Paola Cuenca, a Embaixada do Brasil, chegou a anunciar que talvez saia de Kiev a trazer novas orientações, claro, devido à falta de segurança na capital da Ucrânia. Quais são as últimas notícias que a gente tem com relação ao resgate dos brasileiros? Olha, o resgate dos brasileiros, ele continua acontecendo no grupo do Telegram da Embaixada da Ucrânia, da Embaixada do Brasil na Ucrânia. Ainda são dadas informações de novas saídas de trens em toda a região da Ucrânia para chegar em países vizinhos. Esse trabalho de retirada dos brasileiros continua acontecendo, as informações seguem sendo repassadas para que os brasileiros possam ir até as estações ferroviárias, tomar esses trens e então deixar os países. O que muda nessa situação agora é que ontem mesmo o embaixador do Brasil ali em Kiev, Norton Rapesta, publicou um vídeo falando que tanto ele quanto os outros membros da Embaixada do Brasil em Kiev deixaram a capital da Ucrânia para se dirigir a uma unidade consular em Lviv, que fica mais próxima da região ali na fronteira com a Polônia, por conta da situação de maior insegurança que hoje existe na capital da Ucrânia por conta dos avanços das tropas russas. E neste sentido, o trabalho da Embaixada brasileira ali na Ucrânia deve passar agora a se concentrar em Lviv para esse apoio dos brasileiros que ainda precisam deixar o país. Os funcionários da embaixada vão seguir ali na Ucrânia até que todos os brasileiros possam deixar o país para locais com mais segurança. E agora essa unidade consular em Lviv, próximo da fronteira com a Polônia, deve concentrar os trabalhos. Além disso, também por meio de nota divulgada ontem, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil informou que uma outra unidade consular deve ser montada ali na Moldávia para também oferecer apoio a esses brasileiros que estão deixando a Ucrânia e que, porventura, possam querer retornar ao Brasil e, por isso, precisam do apoio das embaixadas para fazer todo esse deslocamento.